Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai reforçar um assunto que a gente já comentou numa videoaula anterior, quando a gente estava falando de equilíbrios aquosos, de forças de ácido, forças de base, certo? E a ideia dessa aula é fazer um reforço mesmo, é trabalhar alguns conceitos que a gente já trabalhou, mas às vezes de uma maneira um pouquinho diferente, de uma maneira um pouquinho alternativa, né? Então, vamos lá. Queria lembrar vocês a seguinte coisa. Por exemplo, quando a gente tem um óxido, vamos pegar o O2-, que é o ânion característico do óxido, e eu jogo um óxido em água aqui, esse óxido aqui, o que pode acontecer com ele? Eu estou omitindo o cátion, certo? De propósito. E o que acontece com essa reação, o que pode acontecer com essa reação é o fato de esse centro aqui extremamente negativo, né? Tem esse par eletrônico livre do oxigênio, né? Ele pode tomar um H+ aqui da água. Ele vai ser um receptor de H+, um receptor protônico, né? E formar aí com o H+, com o O2-, formar o OH- e deixar a água também com OH-, ou seja, formar duas hidroxilas aí no sistema, certo? Então, vai se estabelecer uma ligação covalente entre o H+ e o O2-, né? Via esse par eletrônico livre que o oxigênio tem, e, portanto, esse O2-, como é um receptor protônico, um receptor de H+, é o que a gente chama de uma base de Bronsted-Lowry, né? Não sei se lembra, mas é bom lembrar, a gente repetiu no vídeo anterior, que é uma base de Bronsted-Lowry aí. E no caso, por ter esse O2-, isso daqui é considerado uma base forte de Bronsted-Lowry. Se a gente, por exemplo, comparar com o NH3 em água aqui, ó, certo? E esse NH3 em água vai formar o NH4+ aqui, mais o OH-, que nem a gente tem, e a gente pode colocar, sei lá, gasoso, líquido aqui, aquoso e aquoso. Analisando essa reação, a gente observa que, de novo, esse centro NH3, por ter um parzinho eletrônico no nitrogênio aí, ele vai receber o H+ da água e, portanto, vai ser um receptor de H+. E também vai ser classificado como o NH3 como uma base de Bronsted-Lowry. Vamos colocar Bl aqui para deixar a coisa mais simplesinha. Muito bem. Então, o NH3, o fato, se a gente comparar a basicidade do NH3 e do O2-, a gente vai ver que a basicidade do O2- é maior do que do NH3. O NH3 é eletricamente neutro, ele tem menos poder de puxar um próton, um H+, do que o íon O2-. Então a gente fala que o NH3, uma pequena fração do NH3 vai ser convertida em NH4+. E, portanto, a gente pode considerar a amônia aqui como uma base, no caso aqui, uma base fraca, certo? E o O2- considerar uma base forte aqui, certo? Então, qual é a noção de base fraca, base forte? Né? A gente tem que, quando a gente pensa em base fraca ou base forte, uma base forte é molécula ou íon, sempre pensando nesse contexto de Bronsted-Lowry, que são protonadas na solução, elas são excelentes receptoras de H+. Uma base fraca é que a protonação dessa molécula, desse íon, ela é pequena, ou seja, uma pequena porção de moléculas ou íons dessa base, né, vai receber H+. Ok? E a gente já está pensando em processos dinâmicos. Note que o primeiro processo eu coloquei somente uma setinha indo para a direita.
e quase uma setinha bem pequena aqui para a esquerda. Por quê? Porque sendo uma base muito forte, né, o O2-, a gente diz que esse equilíbrio ele é praticamente todo deslocado para a direita na formação de OH- aqui. Por outro lado, aqui, né, sendo uma base fraca, pouquíssimos NH3 vão se transformar em NH4+ e OH-. Então, a tendência maior aqui é que você tenha, tudo bem, você tem um sistema dinâmico em equilíbrio, mas até o sistema atingir o equilíbrio, a gente sabe que poucas moléculas de NH3 vão receber H+ da água, formando uma pequena quantidade de NH4+ e OH-, né? Muito bem. A gente pode pensar também aqui nos ácidos, né? A gente pode fazer uma avaliação aqui para os ácidos. Como é que os ácidos vão se comportar diante desse tipo de situação? Então, quando você pega, por exemplo, e eu vou usar o exemplo clássico aqui, né, para os ácidos, você pega o HCl. Não, o HCl em água, e aqui nós vamos ter H3O+, mais o Cl-. Aqui nós notamos exatamente que esse cara aqui, ele doa o seu H+ para a água, né? Então esse é o fluxo protônico aí de H+ do sistema. Isso daqui é um ácido de Bronsted-Lowry, certo? E você pega, por exemplo, e compara com o HCN aqui, que tem o mesmo tipo de reação, H3O+, mais CN-, né? Vamos colocar aqui aquoso para o sistema inteiro, né? Aquoso, aqui, aquoso e água líquida, né? Nós temos que aqui, nessa situação, o HCN também funciona como um ácido de Bronsted-Lowry. Só que a diferença é a seguinte, né? Somente uma pequena fração do HCl consegue doar os seus H+, e vai gerar uma pequena concentração de H3O+ e do CN-, né? Então, ao contrário do que acontece aqui no nosso HCl, que gera uma grande fração de H3O+ e de Cl-. Então, nós temos que o ácido aqui é um ácido forte, o HCl, e o HCN é um ácido fraco. E nesse contexto, a gente pode falar o seguinte, né? Um ácido forte de Bronsted-Lowry, ele é um ácido que as moléculas, ou os íons, né, são extremamente desprotonados na solução, tá? Já um ácido fraco de Bronsted-Lowry é que é uma pequena fração de moléculas ou íons desses ácidos, desses compostos, vai ser desprotonado na solução. Em outros termos, um ácido forte é um excelente doador de H+. Um ácido fraco é um doador ruim de H+, né? Então, a gente tem que ter essa noção, que é uma noção importante aí, né? E isso vale para situações que são situações um pouco diferentes, né? Por exemplo, a gente pode classificar em ácido de Bronsted-Lowry, base de Bronsted-Lowry, por exemplo, reações desse tipo aqui, né? A segunda ionização, por exemplo, do ácido carbônico, no contexto de arrênios. Ele pode ser analisado como uma reação de Bronsted, né? Um processo dinâmico, reversível, em que você tem aqui a formação a partir do bicarbonato, a formação do carbonato. Então, o que eu tenho aqui, né? Essa reação, primeiro, é uma reação que ela permanece a favor, eu vou até circular, dos reagentes, né? O que significa isso? A abundância de HCO3- aqui é maior do que de H3O+ e o CO3 2-. O que a gente percebe nesse sistema? Que o H+ está fluindo para a água, né? Para formar o H3O+ e o CO3 2-. Ou seja, isso daqui nós temos isso aqui sendo um ácido de Bronsted-Lowry. Só que como a predominância de bicarbonato
nessa solução em relação ao H3O+, e ao CO3 2-, o que prepondera é o lado esquerdo, numa questão de quantidade aqui, nós classificamos que esse cara aqui, ele não é um bom doador de H+, porque ele não gera uma quantidade suficiente de H3O+, e o CO3... Suficiente não, acho que a palavra melhor é apreciável, de H3O+, e CO3 2- aqui na solução. Portanto, esse cara é um ácido fraco, certo? Então, ele tem dificuldade de doar o seu H+, certo? Ele tem dificuldade. A dificuldade, sim, sai justamente por causa desse centro aqui, ó, ser mais negativo, ser um polo negativo, né? Então, ele acaba tendo uma dificuldade forte de doar o seu H+ aqui, por causa do fato desse cara, do bicarbonato como um todo, ser essencialmente negativo, né? O fato de ele ser essencialmente negativo o torna mais propenso a ser um atrator de H+ em muitas situações, do que ser propriamente um doador de H+ aí, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lembrar uma coisinha que é importante. Se você tem, vamos usar inclusive essa reação aqui do bicarbonato. Se você tem um ácido de Bronsted-Lowry, né, e a água aqui está funcionando como uma base de Bronsted-Lowry, né, então ela é uma base de Bronsted-Lowry, aqui desse lado direito, né, pensando em restituir os caras do lado esquerdo aqui, o H3O+ se comporta como um ácido, porque se ele doar o seu H+ aqui para o CO3 2-, ele forma de novo a água e o bicarbonato, certo? E esse daqui é uma base, certo? Muito bem. Sempre existe uma associação do lado esquerdo com o lado direito. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um ácido de Bronsted-Lowry no lado esquerdo, você vai ter uma base que a gente chama de base conjugada, tá? Do lado direito, certo? Então você tem aqui o que a gente chama de par conjugado. Muito bom, né? A mesma coisa aqui, né? Nós temos outro parzinho conjugado aqui, H2O e H3O+. Muito bem. Agora, a gente fala então o seguinte. Então, se você tem o bicarbonato, ele é um ácido, né? Então vamos escrever. Se o bicarbonato ele é um ácido aqui, existe uma base conjugada. Aí você fala, poxa, Fefe, eu vou ter que ficar escrevendo toda a reação? Não, não vai ter que ficar escrevendo toda a reação. Por quê? Porque a diferença de um ácido e de uma base é que a base ela é desprotonada. Então, você quer passar de um ácido para uma base conjugada direto, sabe o que você faz? E essa é a intenção da aula de hoje. É deixar a coisa prática, né? Deixar a coisa mais prática. Fiz essa revisão inicial, que talvez você já lembrasse, mas aqui, ó, a base conjugada, a diferença com o seu ácido é que você tem que, você tem que lembrar que o ácido é um doador de H+. Então, ele vai doar um H+. Na prática, aqui, a base conjugada em relação ao ácido tem menos um H+ aqui em relação ao ácido. Então, veja, eu tenho que desprotonar, eu tenho que tirar um hidrogênio para formar a base conjugada. A hora que eu tiro o hidrogênio, não é um hidrogênio, é um H+, sobra aqui, ó, o CO3. Só que eu estou mandando uma carga positiva embora. Então, isso daqui tem que ficar 2-, certo? Essa é a base conjugada. Ok? Então, o ácido, né? Você pega o ácido, né? Do H+, forma uma base conjugada. De forma análoga, uma base aceita o H+, né? E forma o ácido conjugado, né? Porque você lembra que uma base é um aceitador de H+, ele é um receptor de H+. Então, vamos testar aqui o nosso conhecimento, né? Você pega o O2-, tá? Ou vamos pegar aqui, ó, na verdade, o O2- deixa para depois. Vamos pegar aqui, por exemplo, o HPO4, 2-, tá? É aí que ele é um ácido de Bronsted.
Aí ele vai doar um H+. A hora que ele doa um H+, o que vai acontecer? A diferença aqui, você vai formar uma base conjugada que tem um H+ a menos. Então, essa é a base conjugada do HPO4 2-, certo? Isso é importante aí. Quando você pega, por exemplo, a amônia, que em algumas situações você vai ter o funcionamento dela como um ácido, por exemplo. Tá? Então, a amônia, suponha que a amônia seja um ácido. Qual é a base conjugada dela? A base conjugada dela, você lembra que a amônia vai doar um H+. A hora que ela doa um H+, ela fica NH2, certo? Então, a base conjugada, você vai retirar o H+ em relação ao seu ácido. Então, ficou NH2, ok? Mas saiu uma carga positiva, portanto, isso daqui tem que ficar negativo. Essa é a base conjugada, certo? Então, lembre-se aqui, você tem um ácido, tá? Se o ácido ele doa um H+, né, ele vai formar a base conjugada do outro lado. Sempre assim. Base que na prática, essa base conjugada ela tem menos um H+ em relação ao ácido aqui. Certo? Tudo bem? Isso é fundamental. Agora, o que a gente faz? Se você tem uma base de um lado, poxa, a base vai ser um receptor de H+, e vai formar um ácido conjugado. Certo? Um ácido conjugado. Então, o que acontece? Em relação à base, o ácido conjugado tem a presença de um H+ a mais. Né? Assim como é que a gente faz a relação aqui fundamental entre os dois. Então, por exemplo, vamos aqui para a próxima página. Tá? Se você tem aqui, ó, por exemplo, o O2-, que é uma base, certo? Quando você tem o O2-, que é uma base, ele vai receber H+, certo? Ao receber um H+, vai formar o seu ácido conjugado. O ácido conjugado aqui, ele vai ter a presença de mais um H+ em relação aqui ao O2-. Então, você soma O com H+, né, vai formar o OH, mais com 2- vai formar o A-. Essa é a base conjugada. Desculpa, o ácido conjugado em relação ao O2-. Ok? Tá? Agora, você pega, por exemplo, o OH-. Vamos achar uma base um ácido conjugado, desculpa, ele vai receber H+. Ora, a hora que ele recebe H+ com OH-, vai formar água. Então, o ácido conjugado do OH- é o H2O, certo? Tudo bem? Então, basicamente é isso, né? Você pega, por exemplo, a água. Se a água quer achar, se a água se portar como base, vai querer achar o ácido conjugado, soma um H+. H3O+, aqui, ó. Perfeito. Certinho? Então, basicamente é isso, né? Sem entrar muitas complicações, às vezes, da reação que está envolvido, achar o par conjugado, o ácido ou a base conjugada em relação a um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry, é assim que você faz, tá bom? Então, a gente lembra, vou lembrar aqui uma coisa para você, a força para ser um doador de próton, né? A força para a gente ser um doador de próton, de um ácido, ela é medida pela constante de acidez, né? O Ka. A força para ser um aceitador de H+, um aceitador de próton de uma base, ela é medida pela sua constante de basicidade, né? O Kb. Você lembra da nossa última aula, né? Quanto menor o valor dessas constantes, mais fraca é a força do ácido ou da base. Quanto maior, né, o valor, né, dessa constante aí, né, que a gente vai ter, a gente tem mais forte vai ser o nosso ácido ou a nossa base. Muito bom. Então, a gente tem aqui a seguinte coisa. Por que eu estou repetindo isso? Porque, de forma geral, tá?
de forma geral, a gente tem uma coisa importante. Quanto mais forte é o ácido, mais fraca é sua base conjugada. Certo? E a mesma coisa, quanto mais forte é a base, mais fraco é seu ácido conjugado, né? Então, se você tem aqui um ácido forte de um lado, que é um excelente doador de H+, a base conjugada lá do outro lado, que a gente estudou, não vai ser um bom capturador de H+, certo? E vai ser, portanto, uma base fraca. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo para a formulação aqui, para você entender direitinho. Então, imagina que você tem um NH4+, o amônio, né? Você vai reagir aqui com a água, certinho? E aí, vamos botar aqui o NH3. E aí, a gente vai estender uma coisinha aqui sobre os Kas e os Kbs, que a gente vai... vamos botar aquoso aqui da amônia, tá? E o que a gente tem? Isso daqui, se a gente olhar essa reação, ele é um H+, doador de H+, o NH4+ é um ácido, né? Olhando da esquerda para a direita, eu vou associar um Ka a essa reação. O Ka dessa reação é NH3, H3O+, certo? Sobre o NH4+, equilíbrio aquoso, eu posso omitir a água. Muito bem. Certo? Ok. Então, essa é uma reação do ácido, do amônio se comportando com um ácido, ele tem um Ka. Então, note, se eu tenho o NH4+ aqui sendo um ácido, certo? Aqui desse lado, né? Quem é a base conjugada dela? Do amônio. A base conjugada do amônio é a espécie que tem um H+ a menos do outro lado. Tem que ser a amônio. Certinho? Muito bom. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho o valor do Ka dessa reação. Eu tenho o valor. Tá? Eu sei escrever analiticamente, mas eu tenho um número aqui. Tá? E aí alguém pergunta, será que você, através dessa reação, a gente consegue achar o Kb dessa base conjugada? Será que a gente consegue, então, achar o Kb dessa base conjugadinha aí? Hein? Então, esse é o desafio, tá? Achar o Kb dessa base conjugada. Só com essa reação. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz isso? Existe uma maneira de você achar o Kb de uma base conjugada tendo o Ka do seu ácido. Então, vamos pegar e escrever essa reação de cima invertida. Porque a hora que você escreve essa reação de cima invertida, você vê o Kb, ó. NH4+, mais água. Certo? Desculpa, eu não vou escrever invertida, eu vou escrever, na verdade, só para deixar bem claro, não vou escrever invertida. Eu vou escrever o Kb da base conjugada, o Kb natural da base conjugada. O Kb dessa base conjugada é assim, ó. Né? O H+ aqui, o amônio vai ser receptor de H+, então você vai ter NH4+ aqui, mais OH-, e a gente escreve o Kb, que é o que a gente quer saber desse cara aí. Então, vai ser NH4+, hidroxila, sobre NH3. Eu estou usando esse cara como exemplo para a gente chegar num resultado bem geralzão, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Né? Então, ó, a pergunta é, então eu tinha essa reação de cima aqui, ó, essa reação,
Imagina que eu tenho Ka dessa reação do amônio se comportando como ácido e eu tenho uma base conjugada aqui que é a amônia. E a pergunta é, será que eu consigo calcular o Kb dessa amônia usando Ka? Essa é a pergunta. Aí eu falei, eu vou usar isso daqui como um truque para um resultado que vai ser mais geral para várias reações que eu tenho ácido, base conjugada e base ácido conjugado, tá? Então veja só. Aí para começar a responder essa pergunta, o que eu fiz? Eu peguei a amônia e escrevi o Kb típico dela, né? Reage com água, reação do Kb aqui, NH4 mais OH menos, e escrevo o Kb. Se a gente notar essas duas reações aqui, ó, né? Eu vou pegar e vou multiplicar o Ka pelo Kb. K vezes Kb. Vou mostrar para vocês o que acontece se eu multiplicar o Ka vezes Kb. Tive um insight aqui. Vou multiplicar o Ka vezes o Kb. Porque se eu multiplicar o Ka vezes o Kb, cara, eu não sei se você está notando aqui o que vai acontecer, né? Mas eu vou cortar o amônio, né? Eu vou cortar a amônia, certo? E no fundo vai sobrar duas águas formando H3O+, e OH-. A soma das duas reações dá a autoionização da água. E você sabe que somar as duas reações e dar uma reação global, a constante de equilíbrio da global é o produto das constantes de equilíbrio das semi-reações. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. E vou mostrar para vocês, ó. NH3 com H3O+, com NH4+, daí vezes NH4+ com OH- sobre o NH3, né? Corta, 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 exatamente o que aconteceu. Sobrou H3O+, com OH-, que é o KW. Certo? Muito bem. Então, o que a gente acabou de calcular? Você tem o Ka vezes o Kb, dá o KW. Ou seja, quando você tem, por exemplo, a constante de ionização de um ácido, você pode achar a constante de dissociação da base conjugada se você sabe o KW, porque eles estão acoplados, certo? Mesma coisa, você tem a constante de uma base, você quer calcular a constante de ionização do ácido conjugado, você acopla com o KW, com o valor do KW. De maneira análoga, você sabe que eu posso usar essa equação e aplicar menos log na base 10. Então, não vou escrever base 10, esse log aqui, você sabe que é base 10 de cada lado. Menos log de KW. Você sabe que vai dar menos log de Ka menos log de Kb, que é igual a menos log de KW, que vai dar também uma outra maneira de fazer isso daqui. pKa mais pKb, desculpa, tem que escrever pKb aqui, ó, igual a pKw, certo? Você lembra o seguinte, né? O que você lembra? Que a gente sempre fala das constantes, do K, do Kb, do Kw. Mas a gente pode escrever constantes de equilíbrio em termos de potenciais, como a gente faz com o pH, com o pOH, né? Isso daqui aplica-se a qualquer par conjugado ácido-base, como eu falei lá, né? Eu só tenho que tomar cuidado uma coisa com o P, com os pKa, pKb, né? Que é uma mudança de escala. Isso é igual ao pH. Quanto menor o pH, mais ácido. Aqui é igual exatamente assim. Quanto menor o pKa ou o pKb, mais forte é o ácido.
ou a base aqui, pareando, né, os parentes aqui, fazendo par entre parentes, né? Então a gente sabe, é que nem o pH, quanto menor o pH, mais ácido é o sistema, certinho? Tudo bem? Então isso te dá uma forma, uma maneira de calcular, de colocar número naquilo que eu falei. Você tem um ácido forte de um lado, você tem uma base conjugada fraca do outro. E você tem uma base forte de um lado, você vai ter um ácido conjugado fraco do outro. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, tá? Imaginem que você tem uma base aqui, ó, C5H5N. Tá? Isso aqui é uma base, tá? E eu falei assim, ó, o pKb dessa base é dado, tá? 8,75. Vamos achar quem é o ácido conjugado dele. O ácido conjugado dele, lembra? O ácido conjugado, em comparação com a base, ele tem que ter um H a mais. Então, é C5H5N. Vamos colocar o H aqui. Esse daqui é o ácido conjugado. Aí você fala, poxa, esse ácido conjugado, quanto que vale, né? O pKa dele. Aí você fala, pô, imagina que tá 25 graus Celsius aqui. Como é que você faz isso daqui? Quanto que vale o ácido conjugado dele? Então, vamos lá. pKb mais pKa igual a pKw. Então, você tem o pKb é 8,75. pKa é o que eu quero, que é o do ácido conjugado. Só que o pKw... O que é? O Kw é 10 a menos 14. pKw é menos log de 10 a menos 14. Faz aí com a cabeça. Então dá 14. Certo? Bem? Então o pKa vai ser aqui 5,25. Então, o que dá pra gente? Ó, repara que o pKa é menor que o pKb. Né? Ele é menor que o pKb. Então, se a gente comparar a força da base com o ácido conjugado, quem que ganha? Né? A gente tem que pensar quem que tem uma força maior. Você pode transformar em valores de K. O pKa, o Ka do ácido conjugado é 10 elevado a menos 5,25. O Kb é 10 elevado a menos 8,75. Então você tem que 10 elevado a menos 5,25 é maior que 10 elevado a menos 8,75. Então, o ácido conjugado é mais forte do que sua base. Então, você tem uma base mais fraca associada com um ácido conjugado mais forte. Então, é importante que você tenha essa noção aí, né? Essa visão do que está acontecendo, ok? Então, é muito relevante isso daí, certo? Então, veja só, tá? O que a gente vai fazer agora, né? Então, podemos pegar, por exemplo, comparar, por exemplo, né? Vou dar outro exemplo para ver se você entendeu. Então, vamos lá. Vamos inaugurar uma página. Imagina que eu fale assim, ó, você tem um outro exemplo aqui. Imagine que você tem a morfina. A morfina tem um pKb de 5,79. Então, a morfina tem essa fórmula: C17H19O3N. Certo? E aí eu chego e falo assim, ó. Eu quero comparar se a morfina, que, ó, eu dei o pKb, então ela se comporta como uma base. Estou falando, ó, olhe ela como se ela fosse uma base, tá? E aí eu falo assim, ó, o BrO-, né? Que por fato dele ser menos, ele tende a ser um atrator de H+, ou seja, um receptor de H+, então ele vai se comportar como uma base de Bronsted. Você vai falar assim, poxa, será que o BrO- vai ser mais básico que a morfina? Ou seja, será que ele vai ter um pKb menor que a morfina? Né? Ou seja, qual é o pKb
do BRO- para a gente comparar com a morfina. Tá? Será que ela é uma base mais forte que a morfina? Aí você vai falar, pô, Fefo, como é que eu vou responder essa pergunta? Claro, eu vou te dar uma informação. A informação que eu vou te dar para responder essa questão eu vou te dar o HBRO, certo? E vou te dar o pKa do HBRO. pKa do HBRO é 8,69. Certo? 8,69. Ou seja, o Ka dele é 10 elevado a menos 8,69. É um ácidozinho fraco, né? Um ácidozinho fraco. Você falou, mas o que ajuda eu saber o HBRO? Ajuda. Porque se o HBRO é um ácido, ó, o Ka, existe uma base conjugada associada ao HBRO. E o que é a base conjugada? É tirar o H+, desse ácido aqui, ó. Ele doa H+, e daí eu vou ter o BRO- aqui. Olha que bonitinho. Essa é a base conjugada. Agora, eu acabamos de falar, se você sabe o pKa do HBRO, você tem como achar o pKb da base conjugada aqui, ó. Que é o que a gente precisa para poder comparar com a morfina. Então eu tenho pKa mais pKb, que é o que eu quero saber, dá o pKw. Imagina que está 25, tá? Então pKa é 8,69. pKb é o que eu quero. E isso dá igual a 14. Então pKb do BRO- é, fazendo a continha, 5,31. Certo? Então, compara com os 5,79. Poxa, eu já falei. Quem tem menor PK, Pzinho K, vai ser mais forte. Então, o BRO- é base mais forte que a morfina. Dava para ter uma intuição a respeito disso. De novo, aquele negócio. Bases são receptores de H+. O fato do BRO- ser menos, ter uma parte, um centro negativo, como o O2- também tinha lá no começo da aula, dava um indicativo de que ela seria mais forte. De fato, por ter um pK menor do que um pK da morfina, indicou que ela é mais forte mesmo. Mas a gente provou, mas para provar isso eu precisei do ácido que estava associado ao BRO-. Certinho isso? Então, espero que você tenha entendido essa relação de ácido e base conjugada. Se é forte de um lado, tem que ser fraco do outro. Como achar os pKs ou simplesmente as constantes quando eu dou um ácido e você quer o da base, por exemplo. O acoplamento entre esses pKzinhos, o pK mais pKb é igual a pKw, ou Ka vezes Kb é igual ao Kw, para que a gente possa ampliar a nossa possibilidade de compreensão sobre a acidez e basicidade aí dos sistemas, ok? Espero que você tenha entendido, forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.